Bom dia a todos novamente. Vamos dar continuidade às apresentações dos trabalhos da Matiesco, nível 3. Agora, quem vai apresentar é o professor Arthur Eine, do Colégio Fantástico, de Maceió. E ele vai falar sobre estradas envolvendo rodas quadradas. Tem o coautor, desculpa, o orientador é Caio Felipe, não é isso? Então, professor Arthur, o senhor tem 15 minutos para a sua apresentação. É a sua palavra. Muito obrigado. Gostaria de começar agradecendo aqui à Universidade e ao Instituto de Matemática pela oportunidade de a gente estar aqui hoje defendendo nossos trabalhos, também ao professor Eduardo pela organização do evento. Mesmo a gente estando em um ambiente assim de pandemia, né, conseguimos aqui, com os recursos que nós temos disponíveis, apresentar o nosso trabalho. Bom, como o professor Eduardo já apresentou, nosso trabalho tem como tema estradas envolvendo rodas quadradas, que foi motivado basicamente por um trabalho apresentado pelo professor Manuel Hilário, cujo defendeu a banca do seu mestrado lá em março. Inclusive o professor Rinaldo está aqui presente, ele foi da banca dessa apresentação, e no dia, conversando com ele, a gente concordou que esse tema ele poderia sim muito bem ser apresentado para uma escola de nível médio, né? Onde os alunos vão despertar bastante interesse por ser algo bastante inovador, né? Quando a gente fala em uma roda quadrada, creio que a primeira coisa que vem em mente seria um veículo que se movimenta com bastante dificuldade, sendo até desconfortável, pelo fato das rodas elas ficarem sempre variando, né? Elas ficarem sempre subindo e descendo, tornando o movimento bastante cansativo. Então, o nosso trabalho visa buscar uma possível pista onde essa roda consiga girar tão uniformemente quanto uma roda redonda. E a gente conseguiu estudar o caso da roda quadrada e conseguiu expandir também para qualquer tipo de roda formada por um polígono regular, que é um resultado bastante interessante. E ainda mais, a gente conseguiu perceber também que existem outras rodas peculiares com formatos diferentes da roda redonda que também funcionam perfeitamente. Então, nossos integrantes são os alunos Lucas Hiroshi, Ismael Juan, Jairo Henrique e Jean da Rocha. O orientador sou eu, Arthur Wayne, e meu co-orientador, professor Caio Felipe. Bom, nossa motivação inicial surge de um problema bastante histórico. Inclusive, os historiadores falam que, muito provavelmente, na pré-história, né, com os homens das cavernas, até o pessoal do Egito, na hora de fazer as pirâmides, utilizavam de métodos inovadores para movimentar certos sólidos. Dentre eles, por exemplo, rochas em formato de paralelepípedo. E como naquela época não existiam máquinas suficientemente capacitadas para movimentar essas pedras, os historiadores indicam que eles construíam determinadas estradas capazes de movimentar com mais suavidade, com mais facilidade, esses objetos. Dentre eles, como eu citei, rochas em formato de paralelepípedo, por exemplo, para construir pirâmides. Era uma das estratégias deles. Então, a nossa busca é em saber qual é a estrada adequada para que a gente consiga movimentar uma roda quadrada tão bem quanto uma roda redonda. Tem aqui um vídeo de um desenho animado bastante conhecido, que é o Pica-Pau, né? Creio que todo mundo conhece, onde ele aborda aqui de uma forma um pouco cômica esse contexto histórico que eu estou falando. Eu vou ligar aqui o vídeo, é rapidinho, coisa de 30 segundos, só vocês darem uma olhada. Ouviu falar em roda? Eu vou lhe mostrar. Rugula é redonda. Uca, fácil. E lá vai mais um freguês satisfeito. Uca, bala. Essa demais. Então, como pudemos ver no vídeo aqui, né, o Pica-Pau ele ilustra exatamente aquele contexto histórico que eu falei, né, um homem das cavernas utilizando aí um veículo que tinha uma roda um tanto peculiar, uma roda em formato quadrado, com um movimento bastante desconfortável, com bastante dificuldade. E então ele apresenta para ele uma roda redonda, onde ele se admira bastante, né, reconhece a facilidade do movimento, inclusive acaba se acidentando no final, né, infelizmente.
Bom, vamos falar um pouco então por que é que a roda redonda funciona do jeito que a gente gosta, ou seja, sem balançar. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando a gente tem uma estrada plana, né, pelo fato do círculo ser o conjunto de pontos que tem a mesma distância de um dado ponto no plano cartesiano, cada ponto de contato da roda com a pista, ele tem sempre a mesma distância em relação ao centro da minha circunferência. Então, em qualquer movimento que eu faça aqui na minha circunferência, essa distância será sempre a mesma. Por isso que não há variação na distância do centro da minha circunferência até a minha pista plana. Isso torna com que o movimento seja bastante suave, bastante confortável. E a gente consegue também comparar, né, a distância percorrida na pista com o comprimento do arco da circunferência. É uma informação muito importante. O comprimento do arco da circunferência é dado pelo produto do raio vezes o ângulo central θ em radianos. Então, a gente consegue também medir o quanto da roda se percorre ao longo da pista. O grande problema da roda quadrada é justamente o fato de que esse centro ele fica variando a sua altura. Dados momentos ele é um valor, depois quando a gente roda um pouco ela, a gente percebe que a distância desse centro varia, torna-se um pouco maior. Então aqui eu trouxe duas imagens, onde mostra aqui, onde eu tenho um quadrado aqui do lado 2h, tá? E aqui eu tenho aqui o momento em que a distância do centro até a pista é a menor possível, e a distância do centro até a pista é a maior possível, que é no caso, por exemplo, onde o lado do quadrado está apoiado na pista, e o caso onde o lado do quadrado não está apoiado, e sim um vértice, de forma que a diagonal do quadrado seja perpendicular à minha pista. Esse é o momento onde a distância do centro do meu quadrado até a pista é o maior possível. E utilizando aqui um teorema de Pitágoras, que todos os alunos de ensino médio já conhecem, já trabalham, conseguem perceber que essa hipotenusa aqui, que seria a distância do centro do quadrado até a pista, mede raiz de 2h, ou seja, cerca de 40% maior do que aquilo que a gente está procurando. Então, essa análise já sugere para a gente uma pista de como é que deve ser essa estrada. Deve ser algo que tenha variação que compense esse movimento, ou seja, no momento em que a distância do centro da pista está aumentando, eu preciso ter uma baixa na minha pista para que ela seja capaz de tornar esse movimento uniforme. Então, uma pista para a gente, como essa estrada, é justamente isso, tem que ser algo que sobe e desce. Bom, visto isso, nossa teoria é que nossa pista deve ser algo composto por algumas lombadas, certo? Como vocês podem ver aqui, coloquei destacado aqui em cores, já para que pareça aqui, ó, por exemplo, aqui, o lado vermelho, justamente passando por cima desse lado, dessa curva em vermelho, a parte azul passando por cima da parte azul, e assim sucessivamente. Então, o que é que os alunos conseguiram perceber logo de cara? Primeiramente, cada ramo dessa curva precisa ter o mesmo tamanho do lado do quadrado, ou seja, o comprimento desse arco da curva, que inicialmente eles já sabiam calcular pela circunferência, agora vão ter que calcular para o quadrado, ou seja, precisamos de uma curva onde os ramos dessa curva precisam ter o mesmo tamanho do lado do quadrado. Essa é a primeira observação. A segunda observação dos alunos foi a seguinte: que no momento em que o vértice se encaixa entre dois ramos da curva, o ângulo do polígono precisa ser o mesmo ângulo formado entre as curvas. Só que ângulo entre curvas não é uma coisa muito fácil de se pensar. Então, o que é que a gente pensa? As retas tangentes a cada curva dessa tem que formar um ângulo de 90 graus, ou seja, eu preciso pegar uma curva que satisfaça o comprimento do arco, e além disso, eu preciso pegar vários ramos dela que se cruzem e formem um ângulo de 90 graus para que esse quadrado se encaixe perfeitamente ao rolar. Então, essas foram as duas primeiras observações. E essa curva, a gente utiliza para encontrar essa curva alguns métodos um pouco mais avançados que são estudados em graduação, como, por exemplo, comprimento de arco de curvas. Isso aí é coisa de cálculo, por exemplo. Mas, de sorte, meus alunos, eles são alunos medalhistas, inclusive, de grandes Olimpíadas de Matemática, e que são bastante curiosos. Eles, inclusive, já conhecem alguns conceitos, embora não trabalhem ainda com eles, mas já tem algum conhecimento aí, por exemplo, de algumas coisas de cálculo. E essas curvas que a gente está falando são curvas chamadas catenárias. Em matemática, a catenária é uma curva assumida por uma corrente ou cabo flexível, suspensa, fixada apenas por suas extremidades e sujeita somente à força do seu próprio peso, ou gravidade. Então, é como aqui nessa imagem que nós temos aqui duas hastes, certo? Com dois cabos de aço e uma ponte, onde o único fator que está atuando, a única força que atua sobre os cabos é a própria força-peso. Então, é natural que ela faça um movimento
de uma curva parecida com aquela que a gente está procurando, só que nesse caso ela está invertida, né? A gente tem uma curva dessa aí, só que voltada para cima, para que ela obedeça aos nossos critérios. Matematicamente definida a catenária, ela é definida por uma função hiperbólica. Função hiperbólica é um conteúdo que os alunos não estudam ainda no ensino médio, porém, ela pode ser muito bem abordada pelo fato de que uma função hiperbólica nada mais é do que a composição aí por uma soma de duas funções exponenciais, que é um conteúdo já estudado já no ensino médio. Então, definindo aqui a função cosseno hiperbólico como sendo e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, então os alunos já conseguem trabalhar com ela tranquilamente. Inclusive, conseguem demonstrar as propriedades que se assemelham bastante para a trigonometria. Né? Por isso que a gente coloca aqui seno, cosseno hiperbólico, justamente pela semelhança das propriedades dessas funções. E a catenária, ela é construída, definida, como sendo uma função do tipo A vezes cosseno hiperbólico de x sobre A, onde esse A é uma constante real diferente de zero. Dependendo desse valor de A, a gente consegue aí deformar essa catenária. Um grande questionamento que os alunos tiveram durante os nossos estudos foi que o gráfico de uma catenária se assemelha bastante com o gráfico de uma parábola. E, de fato, isso acontece, muito semelhante, porém, são diferentes. Enquanto a parábola tem a propriedade, por exemplo, de equidistar de um dado ponto chamado foco e uma reta chamada diretriz, que é outra coisa que eles já conhecem, que é a parábola, a função da catenária, ela não tem essa propriedade. Então, são desenhos bastante parecidos, porém, não tem a mesma propriedade. Inclusive, eu trouxe aqui plotado no GeoGebra, nosso trabalho ele foi basicamente feito no GeoGebra, que é um software de construção de figuras geométricas, e nós temos aqui a diferença básica de uma catenária para uma parábola. Vocês já devem estar vendo aí na minha apresentação, acabei de abrir. Aqui eu tenho, por exemplo, em verde uma parábola e em vermelho uma catenária. Certo? Então dá para a gente perceber que, apesar de semelhantes, elas sim possuem alguma diferença. Certo? Deixa eu voltar agora para onde estava na minha outra apresentação, só um instante. Bom, continuando, nós estamos então buscando uma catenária que tenha as propriedades que nós estamos buscando, ou seja, que tenha o mesmo comprimento de arco e que, ao se encaixar, né, nós consigamos então formar uma função periódica, de forma que cada período case exatamente com as intersecções formando ângulos de 90 graus. E como eu disse, a gente conseguiu não só isso, a gente conseguiu observar que existe uma função, certo, que vale para todo e qualquer polígono, exceto um deles que o professor Caio vai falar no final. E a função que gera a catenária é exatamente essa. É uma função que depende basicamente do tamanho do lado do polígono que a gente está pensando e do número de lados do polígono. No caso do quadrado, n seria 4, certo? E L seria, no caso, o tamanho do lado do seu polígono. Então, plotando aqui então essa função no GeoGebra, a gente consegue obter aquela catenária. Então, a gente precisa também de um período, de forma que a gente consiga formar os ramos da catenária para que o quadrado ou qualquer polígono consiga rolar sobre aquela superfície. Sobre aquela curva, certo? Então, está aqui a minha função, como eu disse, n é o número de lados do polígono e L é o tamanho do lado. Eu passo a palavra agora para o professor Caio, que ele vai explicar mais ou menos como foi que a gente fez a construção no GeoGebra. Bom dia a todos. Bom, pessoal, visto que toda a discussão que a gente teve com os alunos sobre a catenária, sobre como é que a gente vai criar essa pista, sobre como é que vai funcionar para a gente fazer esse polígono, no caso quadrado aqui, ele conseguir se locomover nessa pista de forma suave, a gente foi para uma construção. A gente pegou as informações matemáticas e trouxe para o GeoGebra, tá certo? Então, primeiramente, a gente começou com a catenária. Após isso, com as informações e observações que o professor Arthur falou, a gente conseguiu definir exatamente a interseção de uma reta horizontal com essa catenária, que vai ser muito importante para a gente conseguir construir uma composição, tá certo? Vocês podem ver aqui, tá? Dessa forma, a gente passou a construir o nosso polígono ali,
baseado na interseção do eixo Y com a nossa catenária. E, basicamente, o resultado que a gente teve no final, por meio de rotações e translações desse polígono, utilizando algumas coisas de geometria, desenho geométrico, perdão, a gente conseguiu fazer esse polígono girar, utilizando aí a nossa função e algumas circunferências. Vocês conseguem ver, ó, que o centro J do polígono, ele vai transladar aí, ó, uma reta horizontal. Isso foi resultados bastante interessantes, mas a gente conseguiu fazer coisas muito além disso. A gente conseguiu construir para polígonos com lados maiores, para polígonos com tamanhos de lados maiores também, e algumas vezes os alunos falaram, professor, e se a gente aumentar isso aqui para tanto quanto a gente quiser? Eu falei, não vai aparecer um círculo, gente? Vai. Vamos ver o que acontece. Quando eles aumentaram, quando a gente conseguiu aumentar esse n, que seria o lado, a quantidade de lados desse nosso polígono, a gente conseguiu ver que essa catenária parecia uma reta horizontal. Foi interessante ver esse resultado de uma forma interativa. Tá? Mas a gente não parou muito aí. A ideia era criar meio que um modelo 3D impresso. Isso não foi possível, mas a gente conseguiu contornar essa situação utilizando a realidade aumentada. Tá? Inclusive, todos os links de download e do projeto do GeoGebra vão estar disponíveis para vocês após. Esse projeto do GeoGebra que a gente criou, ele tem um diferencial interessante que ele roda de uma forma suave, ele não tem travamentos comparados a outros que a gente viu. Então, se vocês forem ver alguma coisa referente a isso, mostrar esse trabalho em algum outro lugar, utilizem o link que a gente mandou. Vai ficar menos trabalhoso, vai dar menos problema, tá certo? Mas e aí, será que vale para todos os polígonos? A gente viu também no GeoGebra que isso não acontece. Infelizmente, para o nosso triângulo equilátero, nessa movimentação dele, nessa translação e nessa rotação, ele acaba se chocando com a pista. Ah, mas se a gente tentar forçar, será que não vai? Olha, pela construção que a gente fez, é capaz do nosso triângulo ele se deformar, tá certo? Então, a gente tem aqui essas outras pistas, eu vou deixar com o professor Arthur finalizar. Ok, como o professor Caio disse anteriormente, e eu também falei no começo, nós não nos contentamos apenas com rodas poligonais. Nós tentamos buscar, talvez, novas formas aí da gente, algumas outras rodas mais peculiares ainda. Então, a gente encontrou aqui, por exemplo, alguns trabalhos já prontos, com rodas, por exemplo, aqui, deixa eu colocar na tela. Aqui, nós temos aqui, por exemplo, uma roda em formato, por exemplo, de uma flor com 4 pétalas, uma flor com 5 pétalas, onde a pista adequada para ela seria algo em forma de zigue-zague, né? Aqui, por exemplo, a terceira imagem, nós temos aqui uma flor de 3 pétalas com um pouco mais circular, onde nós temos aqui, por exemplo, que a pista adequada para ela é algo parecido com semicírculos ou semilipses. Temos também aqui uma roda elíptica. Essa roda elíptica também ela é capaz de fazer o mesmo movimento suave em uma pista que é em forma ondulatória, né? Algo que sugere, por exemplo, algo trigonométrico para a gente, algo que se assemelha a uma função senoide, por exemplo, e que deve ser isso pelo fato da elipse ter várias propriedades trigonométricas. E aqui abaixo tem aqui um zoom dado naquela parte onde o professor Caio disse que o triângulo se choca com a pista. É verdade. Quando a gente coloca a reprodução aqui do triângulo, a gente consegue perceber na primeira imagem que ele começa a rolar perfeitamente com as propriedades que a gente quer, o centro sem variar, mas logo na terceira imagem a gente consegue perceber que o vértice do triângulo ele se choca com a próxima catenária, ou seja, nós não conseguimos traduzir aquele movimento. Caso a gente fosse fazer isso aí no 3D, a gente perceberia que o triângulo ele iria dar um salto, né? Ele iria pular pelo fato de ele se chocar com a pista, certo? Aqui estão nossas referências de onde nós fizemos nossa pesquisa. E é isso. O professor Caio colocou o link aqui para vocês aí do nosso trabalho no GeoGebra.
Nós já encerramos nosso trabalho, tá? Isso mesmo. Vou só colocar aqui a tela para vocês de como é que fica o nosso trabalho feito no GeoGebra. Rapidinho, deixa eu só ligar aqui mais a tela mais uma vez. Já deve estar aparecendo. Ok. Então tá aqui, quando vocês clicarem no link, automaticamente vão ser redirecionados para essa página, onde nessa página nós temos aqui o nosso resultado feito no GeoGebra. E aqui vocês poderão aumentar ou diminuir o tamanho dos lados, e vão perceber que à medida que a gente aumenta o número de lados, realmente o nosso polígono ali tende a ser uma circunferência, e de fato, pelo polígono se tornar uma circunferência, a minha pista ela tende a ser uma reta. Então já conversei com meus alunos sobre isso, e todos eles pretendem, inclusive, ingressar futuramente em um curso de matemática. Eles vão estudar isso aí, por exemplo, quando forem ver limites, né? Eles vão perceber que quando a gente coloca aqui esse n tendendo para infinito, né? A minha pista ela se aproxima cada vez mais de uma reta. Então está aqui o caso do quadrado. Se eu aumentar aqui o n, por exemplo, para 5, nós temos aqui um pentágono. E assim vai. À medida que eu aumento aqui o tamanho de n, nós temos aqui a pista adequada para ela. Tudo isso plotado em GeoGebra. Nossos alunos também foram instruídos já a trabalhar com GeoGebra, inclusive ficaram bastante encantados pela riqueza em detalhes aí de propriedades de geometria analítica. Então, aumentando aqui nosso n, ó, percebemos que a nossa pista vai ficando cada vez mais achatada e se aproximando aqui dessa reta horizontal, assim como o meu polígono se aproxima de uma circunferência. E é isso. Muito bem, obrigado, professores Arthur e Caio. Agora vamos passar para o sorteio do aluno, né, que vai ser arguído. Então, vou compartilhar o site de sorteio. De 1 a 4, viu, professor? São 4 alunos. Ok, de 1 a 4. Então, vamos lá. Sorteando. Deu 2. Então, o segundo em ordem alfabética. Quem seria? Creio que seja quem é. Alunos que estão ouvindo, quem é o segundo? Nós já tínhamos fixado isso antes. Creio que seja o Jairon. Isso é o Jairon. Jairon. Então, vou de novo começar pelo professor Alcindo. O professor Alcindo, à vontade. Pode arguir o Jairon. Obrigado. Obrigado, Jairon. Obrigado à equipe, parabéns pelo trabalho. Primeiro, uma observação, uma pergunta para os professores, eles me respondem depois, é que vocês, no resumo, chamaram de sistema de computação algébrica, chamaram o GeoGebra assim. Eu não sei se é esse o termo que a gente vê na descrição do GeoGebra, se tem a expressão algébrica em algum lugar na hora que se escreve. Mas a pergunta direcionada ao Jairon é a seguinte: eu fiquei extremamente incomodado, Jairon, que a gente não faça uma pista para o triângulo, entendeu? Não gostei, gostaria de fazer uma pista para o triângulo. Vocês imaginaram uma saída, talvez que não seja catenária? Bom, o que acontece, a gente tentou procurar um pouquinho disso, só que o que acontece é o seguinte: para uma pista desse gênero, que fique uma pista periódica com alguma curva, quando a gente tenta resolver as equações, a gente vê que a única possibilidade seria algo parecido com uma catenária, seria uma catenária, ou talvez até um círculo. Só que o que acontece é que para os cálculos funcionarem, a gente precisa que o ângulo interno do nosso polígono seja menor que 90 graus, o que não acontece no triângulo. Não existe um triângulo com ângulo de 90 graus. E aí, por causa disso, ele não consegue encaixar na intersecção entre duas catenárias. E por isso não funciona. Então, infelizmente, devido às propriedades do triângulo, a gente tem uma impossibilidade de fazer ele encaixar em algo periódico assim. Então, infelizmente, para o triângulo não tem jeito. Ele sempre vai querer furar a pista. Não vamos ter como resolver isso. Não gostei, tá? Fiquei incomodado com essa história. Estou aqui ainda pensando por que o pobre do triângulo está de fora. E uma outra coisa que me surge você falou aí você me falou aí do triângulo não ser retângulo, não ter um ângulo reto, mas até podemos pensar em triângulos assim também, né? Seria uma pista com curvas diferentes em cada passo. Bem, não sei. Fiquei curioso. Muito interessante o trabalho, me chamou muita atenção.
e sua resposta me diz que você vai ser aluno da matemática lá no campus Arapiraca, já estamos esperando você. Falou, obrigado. Sério, para pergunta. matemática. Obrigado, Alcindo. Então, agora eu passo a palavra ao Moreno. Por favor, Moreno. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu gostei demais, eu sou suspeito, qualquer tipo de geometria eu gosto. E eu achei muito legal, muito interessante, principalmente a análise que vocês fizeram no limite, fazendo os números tenderem a uma quantidade, o número de lados tenderem a uma quantidade grande e o comportamento que a pista teria. Parabéns mesmo pelo trabalho, foi muito bom. O Alcindo fez exatamente a pergunta que eu ia fazer, e nesses 30 segundos de discussões de vocês, eu pensei em alguma coisa aqui. Então, só para não passar em branco, Jairão, como que vocês, no início da apresentação, o Arthur falou quando as duas curvas se intersectam, você tem que ter um ângulo certo para elas se intersectarem, e usaram o conceito de reta tangente ali naquele ponto, né? Como que vocês chegaram à conclusão dessas retas tangentes? O que vocês... qual tipo de técnica vocês utilizaram para descobrir essas retas tangentes nesses pontos, entendeu? Passando por essas curvas. Ficou clara a pergunta? Ficou. Pronto. Bom, assim, as retas, no ponto de encontro delas, onde o polígono vai se encaixar, o vértice do nosso polígono, ele vai ter que se encaixar no vértice do encontro entre as nossas catenárias. Então, os lados dele, ele automaticamente vai tangenciar a reta naquele ponto. Como ele tem que tangenciar a reta naquele ponto, então o ângulo entre as retas tangentes das duas catenárias tem que ser igual ao ângulo do polígono para que ele consiga encaixar. E mais uma vez, voltando, que para isso dar certo, os ângulos têm que ser maiores que 90 graus, como eu falei no caso do triângulo. E a gente consegue calcular isso usando o conceito de derivada na catenária e comparando com a inclinação do polígono, que a gente sabe calcular com a soma dos ângulos internos de um polígono. Perfeito, meu querido. Era exatamente isso que eu estava esperando, para ver se vocês, o Arthur comentou, né, que vocês já investigaram o cálculo diferencial um pouquinho, né, e que ótimo que vocês já estão por dentro dos conceitos de derivada, inclinação de reta. Então, eu só tenho a parabenizar o trabalho, aos professores e também aos alunos que participaram. Obrigado, Moreno. Então, passo a palavra ao Rinaldo. Por favor, Rinaldo, sua pergunta. Bom dia a toda a equipe, né, professores e alunos. Duas coisinhas rápidas. A escola fica em Maceió, não é isso? Isso. Tá. Sim, no bairro do Benito Mendes. Bacana. Legal. E uma curiosidade só para, no caso, o Jairon, que é da equipe, mas, sei lá, assim, na questão de conteúdo, né, a gente viu um volume interessante de conteúdo, porque, de fato, eu já tive acesso a esse trabalho, não é esse exatamente o projeto, mas o trabalho que, de alguma maneira, o projeto se baseia, né? Então, para vocês, como estudantes do médio, qual que é o ano que eles estão? O Jairon, ele é terceiro ano. Tenho 2 alunos de terceiro e 2 do primeiro ano. Certo. Então, no geral, assim, o que é que ele pode falar de conteúdo que ele não conhecia quando ele entrou nesse projeto, e o que é que ele já conhece, o que é que ele acha que ele adquiriu de conhecimento participando de um projeto desse porte? O que é que ele pode falar sobre isso? Bom, o que eu posso dizer é que foi muito engrandecedor fazer esse projeto, porque a gente viu muitas coisas além do nível usual que é tratado do ensino médio, como, por exemplo, a gente viu a geometria analítica sendo usada de uma maneira mais abrangente, com outras figuras, como, por exemplo, a catenária. A gente também aprendeu a usar o software do GeoGebra, e a gente viu muitas coisas já mais avançadas, assim. Claro que não tão profundamente, mas uma ideia intuitiva, alguma coisa que fosse nos ajudando a compreender. A gente viu algumas noções de derivadas para fazer o polígono encaixar, que o professor
que o professor Arthur e o professor Caio trabalharam com a gente, nos ensinaram direitinho para a gente ter uma noção de como funciona. A gente viu também um pouco de noção de integral, mesmo que a gente não fizesse os cálculos, mas entendeu o que estava acontecendo, como é possível calcular o comprimento de uma catenária, ou de algumas outras figuras que fossem, outros caminhos que fossem integráveis. A gente também teve um pouquinho de noção de como resolve equações diferenciais para poder chegar nessa catenária. Novamente, a gente não viu o cálculo, mas a gente conseguiu ter noção que isso existe, como vai evoluindo, como vai chegando nas equações e esse tipo de coisa. E também a gente trabalhou outros assuntos que a gente já viu no ensino médio, como a noção de plano cartesiano e a noção da própria geometria analítica mesmo. E foi bastante interessante, bastante proveitoso para a gente, para nós quatro, que estivemos sendo orientados. E foi muito bom. Muito engrandecedor. E vocês trabalharam desde o ano passado e também na questão da pandemia, foi isso? A gente começou esse projeto esse ano, na pandemia. Aí nos reunimos de maneira online. Tá bom. Obrigado, parabéns. Obrigado. Obrigado, Rinaldo. Agora eu passo a palavra ao Rosivaldo, para a sua pergunta, Rosivaldo. Ô, José Santana, tem alguém que pediu para levantar a mão aí? Alguém pediu para levantar? Eu não estou... Alguém levantou a mão. É o Vinícius Guzmão. O Vinícius acho que vai falar alguma coisa. Ou então ele bate a mão, né? Quem é o Vinícius? Eu não sei quem é o Vinícius. Vinícius Guzmão. Você vai falar, Vinícius? Quer falar alguma coisa? Se não, baixa a mão. Bom, então pode prosseguir, professor Rosivaldo. A pergunta é em relação ao uso do software. Vocês usaram o GeoGebra, né, e junto com outro de animação. Vocês sentiram muita dificuldade? Como é que foi esse contato com esse software para ajudar na demonstração? Bom, a gente não conhecia muito bem como funcionava ele. Aí, ao longo desse período, a gente foi aprendendo. No início, foi um tanto quanto complicado para a gente aprender como implementar todas essas coisas. Eram novidades, mas com o tempo a gente foi aprendendo e as dificuldades foram superadas. E a gente viu direitinho como fazer as coisas, como repetia o segmento da catenária, como a gente conseguia gerar uma catenária a partir do computador, como noções básicas de como fazia a animação, e essas coisas assim, Ok, obrigado. E ressalto que é muito importante esse contato, porque quando você chegar na parte onde eu for fazer matemática ou área de exatas, você conhecer um programa chamado LaTeX, isso aí vai ser muito interessante, muito válido essa experiência para digitar nesse programa. É muito interessante, LaTeX, se você já não conhece, né? Obrigado, Rosivaldo. Então, a gente conclui a avaliação. Vamos encerrar por aqui e já, de imediato, a gente já vai iniciar a próxima apresentação, que é o professor Valdixson, já está na espera. Então, vou encerrar a gravação aqui. Professor,